A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu quero deixar uma palavra aqui da parte de Deus. A gente estava vendo agora, vendo e ouvindo a notícia sobre o pastor Júlio César, pastor presidente ali da Madureira, Assembleia de Deus, no estado do Rio de Janeiro. Ele era pastor presidente de algumas áreas ali da Assembleia. E terça-feira passada, hoje fazem 8 dias que o pastor ele se suicidou. Ele atentou contra a sua própria vida. E alguns pastores estão dando suas condolências. E eu quero falar um pouco rapidinho sobre o suicídio. O suicídio é um homicídio contra si mesmo. Diante de Deus vem o homicídio espiritual, é aquele que se aparta de Deus, se separa, desobedece a Deus. O homem se torna um homicida espiritual, suicida de si mesmo, um homicida de si mesmo. E quando uma pessoa atenta contra a sua própria vida, o pastor Júlio César ele se enforcou. Já fiquei sabendo também que outro presbítero também da Madureira essa semana ele se matou. Não estão dizendo que foi por causa de depressão, e ele gravou um áudio falando do desrespeito aos pastores, falta de carinho, de atenção a cada pastor. Mas Jesus já ensinou que neste mundo nós teremos aflições. O Senhor ensina, pegando a Bíblia aqui, no livro de João, primeira carta a João, de João, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Veja, João, o apóstolo João, vai dizer que o homicida, aquele que aborrece, irrita o seu irmão, ele se torna homicida. É um camarada que assassina outro. E aquele que atenta contra a própria vida se torna um homicida. O suicida é o homicida de si mesmo. E nenhum homicida ele entra no reino de Deus. O pastor ele perdeu a sua salvação quando ele atentou contra a sua própria vida. Ele perdeu a vida eterna. Jesus ensina em Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para quem crê na palavra de Deus tem que perseverar esperando Jesus voltar, ou morrer guardando a fé. E o Espírito vai para a glória porque crê na palavra. A gente sabe no Antigo Testamento que Aitofel era o conselheiro do rei Davi. E quando Absalão, filho do rei Davi, o príncipe que usurpou o lugar do pai, Aitofel era conselheiro de Davi. E agora ele mudou a casaca, virou conselheiro do filho de Davi, Absalão. Só que tinha um homem chamado Utai, que era um servo de Davi. E Utai se infiltrou quando Davi saiu de Jerusalém. E Utai falou com o rei, disse que ia se infiltrar para convencer Absalão, o filho de Davi. E alguns conselhos para não guerrear contra o pai. E Aitofel era o conselheiro agora de Absalão. Traiu Davi para se aliar a Absalão. E Utai começou a dar conselhos para Absalão não guerrear contra o pai, que o pai era experiente. E provavelmente Absalão ia perder a guerra. E Aitofel aconselhou a Absalão guerrear contra o próprio pai. Incitou a guerra. E quando Absalão deu ouvidos a Utai, que não deveria pelejar contra Davi, porque era um homem experiente em guerra, Absalão achou melhor o conselho de Utai e rejeitou o conselho de Aitofel. A Bíblia ensina que Aitofel, depois da rejeição, ele foi para sua casa e se enforcou e atentou contra a própria vida, suicidou-se também. A Bíblia ensina que o rei Saul, primeiro rei de Israel, depois da desobediência a Deus, Deus rejeitou ele. Nas
Investidas contra Davi, na trajetória de Davi, Saul perseguiu para matá-lo e Deus sempre dando livramento a Davi. Quando Saul viu que estava perseguindo o homem errado, Saul abriu mão e Davi ficou em paz. Mas contra os filisteus, a Bíblia diz que o povo de Israel perdeu a guerra. E quando o rei Saul viu o filho Jonatas e os outros filhos de Saul morrerem na guerra, ele não aguentou. Ele pegou a espada e primeiro ele pediu para o seu servo, o arqueiro, cravar ele. E o arqueiro não quis. Não quis. O soldado não quis matar o rei. Já que ele não quis, o rei pegou a própria espada aí, cravou em si mesmo e suicidou-se. Os filisteus, após ver a morte do rei, encontraram o corpo dele caído e dos filhos, toraram a cabeça do rei Saul e dos seus filhos e levaram para a terra da Filístia como troféu. Saul se matou. Judas Iscariotes, escolhido a dedo pelo Senhor Jesus. Judas, escolhido a dedo por Deus. Recebeu o poder do Espírito Santo, tinha a vida eterna, ele era salvo. Mas a Bíblia diz que ele era amante do dinheiro. Ele era o tesoureiro. E ele começou a roubar e deu brecha para Satanás. E Jesus chamou ele de diabo, lá no livro de João, no capítulo 6. Não tenho escolhido entre vós 12, mas um de vocês é o diabo, um caluniador, um traiçoeiro, um covarde. Mesmo assim, Jesus o amou, deu oportunidade de esperança para que Judas ele não perdesse a salvação da sua alma. Mas, depois que Judas vendeu Jesus, traiu Jesus por 30 moedas, ele teve um remorso, um arrependimento, quando ele viu os fariseus, a elite religiosa na época do Senhor, maltratar, e ele viu que traiu um sangue inocente. Porém, não teve coragem de pedir perdão. O que é que ele fez? O diabo, no mundo espiritual, o diabo conseguiu convencer Judas a ter a própria vida. E Judas morreu também. E João 8, capítulo 8, versículo 44, Jesus chama o diabo, o pai da mentira e homicida. Ele é assassino. É ele quem separa as pessoas com as tentações, quem cai na tentação do diabo. Tentação é tudo aquilo que você é atraído, tudo que você gosta, ele atrai. Então é ele que atrai as pessoas para o pecado. E quem não obedece a palavra de Deus cai na armadilha do diabo. Ele é homicida. E, infelizmente, o pastor ele se matou. Muitos estão se matando. Recentemente, mês retrasado, um homem ali na ponte do Rio Niterói, em São Paulo, se jogou, se matou. E porque estava decepcionado com a mulher. Outro homem também se jogou na ponte porque estava com depressão, porque não tinha trabalho. Ele deu cabo da própria vida. E se você colocar na internet, você vai ver milhares de pessoas se jogando da ponte, se jogando embaixo de pneu de carros nas rodovias, a cabeça sendo esmagada. Pessoas... recentemente eu vi um homem nos Estados Unidos que foi condenado a 20 anos. E ele já estava com veneno. Quando terminou o julgamento, ele tomou o veneno. Passou mal, socorreram, mas ele já foi morto. Então, todo homicida, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno, lugar reservado de tormento, castigo de Deus, para todo aquele que vira as costas para o Senhor, despreza o sacrifício de Jesus na cruz, que não valoriza a palavra de Deus. Então, todo aquele que dá cabo da própria vida não tem parte no reino de Deus. Imagina, nadou e morreu na praia. Então, com essa mensagem, vigiemos. Creia no Senhor Jesus Cristo. Confia nele, entrega teu caminho ao Senhor Jesus. Não tira a tua vida, porque o inferno estará te esperando. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos livrar do fogo do inferno, da ira do Deus Todo-Poderoso. Está nos dando esperança para que a gente possa herdar a vida eterna. Amém? Então, que sirva de edificação e um alerta de Deus. O inferno existe, preparado para todo ímpio, e o lago de fogo reservado para o diabo e seus demônios, e todos os ímpios serão lançados para lá. Você que ainda não é salvo em Cristo Jesus, aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para que você possa morar no céu. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, assim como eu fiz. Faça como tantos outros cristãos, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O céu também é real, e Ele está aberto para todos nós pecadores resgatados, que crê e está lutando para chegar lá. Amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor,
e recebe esta palavra que é de Deus. Amém.